Oi, gente. Boa tarde. Eu espero que você esteja bem. Hoje, dando continuidade ao assunto de verbos, nós veremos vozes verbais ou vozes do verbo, como queiram. Gente, as vozes verbais é a nossa última forma de flexão do verbo. Nós vimos que o verbo, ele pode se flexionar em número, pessoa, tempo e modo. Isso nós já vimos. E agora a gente vai ver a última forma de flexão, que é voz, a voz verbal, tá bom? O que seria, Luciana, a questão das vozes verbais? Gente, as vozes verbais é a forma como o verbo ele vai se apresentar na oração, né? A fim de determinar se o sujeito ele está praticando ou ele está recebendo a ação. Então, nós temos voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e algumas gramáticas informam que ainda existem as vozes recíproca. Então, nós temos a voz ativa, passiva, reflexiva e recíproca. A voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação descrita no verbo. A voz passiva é quando o agente sofre a ação do verbo. Aqui a gente vai ver que nós podemos ter a voz passiva analítica, eu vou já explicar, e a sintética. Nós temos a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito da oração pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um único sujeito que pratica e ele mesmo sofre a ação daquele verbo. E tem a recíproca. Olha, a voz recíproca é quando nós temos a presença de dois ou mais agentes e esses agentes, eles praticam a ação do verbo um sobre o outro. Aqui, o verbo sempre vai estar no plural, tá bom? Então, é recíproca quando há dois ou mais agentes que praticam a ação do verbo um sobre o outro. Então, imagine o seguinte: eu tenho um agente e eu tenho outro agente. Veja, eu tenho dois agentes aqui. Essa menina vai praticar a ação do verbo sobre esse menino e ele vai sofrer a ação. E esse daqui vai praticar a ação do verbo em relação a essa menina e a menina vai sofrer. Um sofre a ação do verbo em relação ao outro, entendeu? Por isso que é diferente da voz reflexiva. Enquanto a reflexiva eu vou ter um agente, ele pratica a ação e sofre a ação ao mesmo tempo, mas eu só tenho um único agente.
Na voz recíproca, não. Eu tenho dois agentes. Um pratica a ação do verbo sobre o outro. Tá bom? Então, vamos olhar aqui com calma. Veja só. Quando eu digo assim, eu quebrei a louça. Veja, eu tenho o meu sujeito. Tenha calma que a gente vai aprender a identificar o sujeito da oração de forma correta, tá bom? Daqui a pouquinho, quando a gente começar a análise sintática. Eu quebrei a louça. Quem praticou a ação do verbo quebrar? Concorda que fui eu, o agente da ação? Então, nesse caso, o sujeito da ação praticou a ação do verbo quebrar. Foi o sujeito que quebrou a ação. Então, nesse caso aqui, o verbo ele está na voz ativa. Porque o sujeito praticou a ação do verbo, tá bom? Aqui não há muita dificuldade, né? Porque a voz ativa é o que a gente costuma falar no nosso dia a dia, né? Quando eu digo assim, Joana tomou o café da manhã. Olha, quem praticou a ação do verbo tomar? Foi Joana. Então, Joana, que é o sujeito da oração, ela praticou o verbo, né? A ação do verbo tomar. Então, nesse caso, tomar na oração está flexionado na voz ativa. Não tem muito o que falar sobre a voz ativa. Agora, veja quando eu digo assim. Pedro foi socorrido por populares. Aqui, ó, nós temos uma locução, certo? Agora, olha isso aí. Quem é o sujeito da oração? Pedro, concorda? Pedro foi socorrido por populares. Quem é que foi socorrido? Pedro. Agora eu quero que você imagine comigo o seguinte. Pedro, eu já entendi que é o sujeito da minha oração. Pedro, no caso, praticou a ação do verbo socorrer ou Pedro sofreu a ação do verbo socorrer? O que é que você acha? Pedro socorreu alguém ou Pedro foi socorrido por alguém? No caso, Pedro, ele foi socorrido. Não foi ele que praticou a ação do verbo socorrer. Ele sofreu a ação do verbo socorrer, porque quem socorreu foram populares. Compreende isso que eu disse? Pronto, então aqui no caso, Pedro, ele não praticou a ação do verbo, ele sofreu a ação do verbo. Nesse caso aqui, nós temos voz passiva. Por quê? Porque o sujeito da minha oração, que é Pedro, ele sofreu a ação do verbo socorrer. Ok? A gente vai ver mais adiante que, dependendo como esse verbo se apresenta para nós, né? Dependendo da forma como ele está se apresentando na oração, nós podemos chamá-lo de voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Tudo bem? Nós voltaremos daqui a pouco, tá? Agora, veja só esse exemplo que eu vou dar agora. Quando eu digo assim, Marli se cortou com a faca. Olha só, Marli, eu sei que é o meu sujeito. Marli, ela
praticou a ação do verbo cortar ou Marli sofreu a ação do verbo cortar? Você concorda que, no caso, Marli praticou a ação, mas ela também sofreu a ação, porque Marli se cortou com a faca. Ela cortou a si própria. Então, ela praticou a ação do verbo cortar e ela sofreu a ação do verbo cortar. Por quê? Porque ela cortou a si mesma. Então, todas as vezes em que esse si, ele tiver valor de si mesmo, a si mesmo ou a si mesma, é porque a nossa voz, ela é reflexiva. Por que voz reflexiva? Porque, no caso, ela praticou e sofreu a ação do verbo ao mesmo tempo. Ela praticou a ação e ela sofreu a ação do verbo, porque ela cortou, é praticar a ação. Só que cortar a si mesmo é sofrer a ação do verbo. Então, nesse caso aí, nós temos uma voz reflexiva. Então, você precisa olhar e ter bastante calma e cuidado quando você for analisar a partícula si, tá bom? Porque, apesar de ser uma palavrinha extremamente pequena, ela também é extremamente complexa. Por quê? Não se preocupem que depois eu vou fazer um vídeo conversando um pouquinho sobre a partícula que, a partícula si, a partícula como, tá bom? Principalmente para quem vai fazer prova da banca Sebrasp, tá bom? Então, o si, gente, pode ser pronome reflexivo, que é nesse caso aí da voz verbal reflexiva. Pode ser uma partícula integrante do próprio verbo, que são os verbos pronominais, como o verbo queixar-se, arrepender-se, lembrar-se, esquecer-se. Então, pode ser uma partícula integrante do verbo. A gente vai ver isso depois com bastante calma, tá bom? Pode ser partícula passivadora, que é o que a gente vai já olhar na voz passiva sintética, a passivadora. O si pode ser uma partícula expletiva. Partícula expletiva ou denotativa é quando você consegue retirar aquela pequena palavrinha e não há prejuízo semântico. Você bota ou tira a palavrinha e ela não altera o sentido da palavra, da frase, tá bom? Nós temos algumas palavrinhas na língua portuguesa e entre elas está o si. O si também pode ser conjunção integrante, que é quando você troca por isso na oração e faz sentido. Eu não sei se ela vem, eu não sei isso. Então veja que esse se aí é uma conjunção integrante. O se também pode ser uma conjunção subordinativa condicional. Ai, meu Deus. O TDAH fala alto. Conjunção subordinativa condicional. Quando eu digo assim, ó, se ela vier, irei à festa. Veja, eu estou impondo uma condição para que eu vá à festa. Se ela vier, irei à festa. Eu estou impondo uma condição por meio da partícula se, né? Que no caso funciona como conjunção. O se, ele pode ser um sujeito acusativo. A gente vai ver isso também em análise sintática. Pode ser também índice de indeterminação do sujeito, que eu vou já explicar junto com a voz passiva sintética, tá? Índice de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito.
Olha aí, por cima. Quantas funções a partícula se ela pode desempenhar? Pode ser pronome reflexivo, partícula integrante do verbo, partícula passivadora, partícula expletiva, conjunção integrante, conjunção subordinativa condicional, sujeito acusativo e índice de indeterminação do sujeito. Por cima, tá bom? Nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós encontramos 8 funções da partícula se. Então, todas as vezes em que você vir a partícula se, você precisa ter muito cuidado, tá bom? Nesse caso, o se está se relacionando com o verbo cortar, e ele significa a si mesmo. Então, nesse caso, nós temos a voz reflexiva, que é aquela que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Nós também temos, com a partícula se, nós temos a voz recíproca. Não, deixa-me dar logo um exemplo, né? Gente, tem muita gramática, prestem atenção. Tem muita gramática que diz que essa voz recíproca, ela é uma espécie de alongamento da voz reflexiva. E outras gramáticas tratam como uma voz verbal própria. Então, eu vou explicar a você, eu quero que você entenda o que é essa voz recíproca e, a depender das opções que você tiver na sua prova, que você saiba marcar bem, tá bom? Então, veja. A voz recíproca me diz o seguinte, que o verbo sempre estará no plural. E o se indica um ao outro. Veja que quando eu digo os amigos se cumprimentaram, eu tenho que ter aqui no mínimo 2 agentes. E o verbo cumprimentar, ele é relacionado um ao outro. Veja que o agente A pratica a ação de cumprimentar o agente B e o agente B pratica a ação de cumprimentar em relação ao agente A. E é tudo ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, vejam, não deixa de ser uma voz reflexiva. Só que aqui, gente, não é praticada a ação em relação a si mesmo. É praticada a ação um em relação ao outro. Tá bom? Então, a gente viu voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e a voz recíproca. Eu dei um exemplo de cada tipo de voz. Só que eu quero que você olhe aqui para mim. Por quê? Olhe para mim literalmente, tá? Porque a voz passiva, ela pode ser dividida em 2 formas. Nós temos passar a página. Nós temos a voz passiva analítica, e nós temos a voz passiva sintética. Eu vou explicar logo, porque essa é a mais fácil, a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? Ela é aquela que é formada por uma locução verbal. Então, ela é formada por um verbo auxiliar. O mais comum é usar o verbo ser. Isso quer dizer que eu não usarei outros verbos? Não. Nós encontraremos em maior quantidade
o maior número de exemplos quando usamos o verbo ser enquanto auxiliar. E esse verbo auxiliar, ele faz parte dessa locução juntamente com um verbo no particípio, formado por um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Você já sabe o que é particípio? A gente vai já ver as formas nominais, tá bom? E um verbo principal no particípio. Geralmente, esse verbo principal, preste atenção, é um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Você se recorda de o que é um verbo transitivo direto? Rapidinho aqui. Deixa-me mudar aqui. Você lembra que nós temos, isso aqui a gente vai estudar lá em sintaxe, mas eu já fiz uma explanação rápida quando nós estudamos pronomes, que os verbos, lá na sintaxe, a gente vai trabalhar de acordo com a exigência ou não de complementos. Então, ele pode ser intransitivo e ele pode ser transitivo. Lembra disso? Espero que sim. O verbo intransitivo, o in significa não, ou seja, é aquele que não precisa de complemento. Por quê? Porque quando você lê aquele verbo, você já consegue entender toda a mensagem que ele transmite. Quando eu digo assim, o leão fugiu. Olha, eu não preciso dizer o leão fugiu do zoológico, o leão fugiu do circo. Por quê? Porque quando eu digo o leão fugiu, você já entende a mensagem completa. Ele foi embora e acabou. Não importa que dia, não importa que hora, não importa de qual lugar ele fugiu, não importa para qual lugar ele fugiu. Porque o que importa é saber que ele fugiu. Ou seja, o verbo, ele já transmite a mensagem completa. E o que vier após isso é só para satisfazer a sua curiosidade. O leão fugiu de onde? Do circo. O leão fugiu que dia? Hoje. O leão fugiu por quê? Porque estava com fome. Veja, todas essas informações que vêm depois do verbo fugir é só para satisfazer a sua curiosidade. Porque quando eu li o verbo fugir, eu já satisfez toda a minha necessidade de informação. O leão fugiu. Então, veja, o verbo intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de complemento. Eu digo assim, minha tia morreu. Ora, quando eu digo minha tia morreu, eu já satisfiz também todas as minhas necessidades de informação. Porque quando eu digo minha tia morreu, ora, eu já entendi a mensagem completa, né? Eu já entendi toda a mensagem. O que vier após isso é só para satisfazer a minha curiosidade. Então, quando eu digo, deixa-me ver outro aqui. Cabeça tá fraca, viu? Joana, eu e a minha criatividade. Joana sumiu. Gente, eu não preciso dar mais nenhuma informação. Por quê? Porque eu já satisfiz a minha curiosidade. Lindo, né? O verbo satisfazer no pretérito perfeito do indicativo. Eu satisfiz. Que coisa linda, gente. Pois é, então eu não preciso falar mais nada. Por quê? Porque já satisfiz a minha curiosidade.
Se ela sumiu, sumiu, acabou. Quando eu digo assim, sumiu por quê? Sumiu com quem? Sumiu que dia? Sumiu para qual lugar? É só para satisfazer a minha curiosidade. Mas quando eu vejo o verbo sumir, eu já entendi a mensagem completa. Então, isso é um verbo intransitivo. O transitivo é aquele que, quando eu leio, eu preciso de mais informações para poder entender a mensagem completa do verbo. Quando eu digo assim, eu preciso. Ora, qual foi a primeira coisa que você se perguntou aí? Se eu chego só para você e digo assim, eu preciso. Você vai me perguntar o quê? Precisa de quê? Pronto. Essa pergunta que você fez é porque o próprio verbo, ele exige um complemento para que ele seja completo, para que ele tenha significação completa. Então, o verbo transitivo é aquele que o próprio verbo exige complemento. E esse complemento, ele pode se ligar ao verbo de forma direta ou de forma indireta. Quando o complemento se liga de forma direta ao verbo, sem preposição, é porque o meu verbo é transitivo direto. O complemento se liga sem preposição. Que tio horrível. Sem preposição. E quando o complemento se liga ao verbo de forma indireta, é porque ele vem com preposição. Tá bom? Então, veja, eu digo assim, eu entreguei. Eu entreguei. Aí você vai me perguntar o quê? O quê? Entregou o quê? Aí eu vou e digo a você, a blusa. Você tá vendo que o complemento a blusa se ligou ao verbo sem preposição? Aqui é um artigo, porque se eu colocar no plural, aqui também vai ao plural. Quando é preposição, o a sempre vai ficar no singular. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Objeto porque é complemento do verbo. E ele é direto porque está se ligando ao verbo sem preposição. Ok? Aí eu digo assim, eu preciso. Se eu digo só isso, você não entende a mensagem completa do verbo. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de água. Veja que esse complemento agora está se ligando ao verbo por meio de uma preposição. Então, aqui é o meu objeto indireto. Por que indireto? Porque se ligou por meio de uma preposição. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Então, veja. O meu verbo principal, para eu formar a locução, tem que ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele vai pedir dois tipos de complemento. Um direto e outro indireto. Olha esse exemplo aqui de um verbo bitransitivo. Ele também pode ser chamado de bitransitivo, tá? Quando eu digo assim, eu dei o feijão aos meninos.
Se eu tivesse dito só eu dei, você ia perguntar, deu o quê? E deu a quem? Então, eu dei o feijão. Veja que esse complemento se ligou ao verbo sem preposição, porque isso aqui é artigo. Então, aqui é o meu objeto direto. Então, eu dei o feijão. Eu dei a quem? Aos meninos. É o meu objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque, olha, o complemento se ligou ao verbo por meio de preposição. Aí você diz, por que a preposição? Porque meninos tá no plural e tá no masculino. Só que o a, ó, tá no singular e feminino. Quando acontecer, gente, da palavrinha ela não flexionar, aqui no caso, no complemento, é porque o a, ele é preposição, tá bom? Então, veja, esse verbo dar, ele pediu dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, o verbo dar é o que a gente chama de verbo transitivo, direto e indireto, ou bitransitivo. Compreendeu? Pronto. Então, veja. Todas as vezes em que você tiver uma frase em que você possa transformar a voz ativa escrito de uma outra forma, utilizando um verbo auxiliar e um verbo principal, é porque aquela voz passiva, ela é analítica. Analítica porque ela vem mais longa, porque ela vem por meio de uma locução verbal. Ó. Os meninos guardaram a mercadoria. Os meninos guardaram. Se eu digo só assim, os meninos guardaram, fica com sentido a frase? Não fica, né? Eu fico com um verbo com a mensagem incompleta. Então, se fica a mensagem completa é porque é um verbo transitivo. Os meninos guardaram o quê? A mercadoria. Aqui é o meu objeto direto, porque o complemento se ligou ao verbo por meio de um artigo. Eu não tenho preposição aí. Então, o meu verbo é transitivo direto. Então, vejam só, vamos olhar aqui. Passando para a voz passiva analítica. A mercadoria foi, verbo auxiliar, guardada, verbo principal, pelos meninos. Pronto, minha voz passiva analítica, verbo auxiliar e verbo principal. Voz passiva analítica. Aqui você vai ver que o meu objeto direto vira o sujeito paciente na minha voz passiva analítica. Veja que o objeto direto aqui nesse exemplo virou o sujeito quando eu passo para a voz passiva analítica, tá bom? Então, a voz passiva analítica é aquela mais longa, é aquela em que eu vou utilizar uma locução verbal, tá bom? Ótimo. Agora, vamos olhar o que seria essa voz passiva sintética. Olha, a voz passiva sintética é aquela que eu faço por meio da partícula si, tá bom? Essa voz passiva sintética
Vamos colocar aqui um conceito. Formada por um verbo transitivo direto ou bitransitivo na terceira pessoa, né, do singular ou do plural. A gente vai já ver o se como índice de indeterminação do sujeito. Terceira pessoa do plural ou singular. Acompanhado da partícula se, que no caso é o pronome oblíquo átomo, tá bom? E ocupa a função de voz passiva. Olha aqui, quando eu digo assim, discutiram-se assuntos difíceis. Olha, discutiram-se assuntos difíceis. Quando eu digo discutiram-se, esse verbo aqui, eu sei que é um verbo transitivo direto. Por quê? Quando eu digo discutiram-se, qual é a primeira coisa que você pergunta? O quê? Discutiram-se o quê? Assuntos difíceis. Aqui é o meu objeto direto. Aqui eu sei que é um verbo transitivo direto, acompanhado da partícula se. Então, nesse caso aqui, esse se é um pronome apassivador. E a minha voz está na voz, e a minha voz verbal está na voz passiva sintética. Por quê? Por conta da partícula si. E outro bizu que eu dou, gente, não é só você avaliar a transitividade do verbo, porque a gente viu que toda vez que nós tivermos um verbo transitivo direto, acompanhado da partícula si, então aquele verbo vai estar na voz passiva sintética. Mas todas as vezes você também pode tentar passar para a voz passiva analítica. Quando isso dá certo, é porque aquela voz passiva ela é sintética. Então, veja, eu consigo transformar o meu objeto direto, né, que é assuntos difíceis, em sujeito paciente. Assuntos difíceis são discutidos. Pronto. Quando você consegue fazer essa transposição aqui, da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, então não resta dúvida que esse se aqui, olha, é um pronome apassivador, é uma partícula apassivadora, e a voz verbal está na voz passiva sintética. Deixe-me dar outro exemplo aqui. Deixe-me pensar aqui. Deu-se
Deu-se muita mercadoria. Veja, esse se aqui, será que é um pronome apassivador? É uma partícula apassivadora? Porque eu já entendi que toda vez que eu tenho uma partícula apassivadora, é porque a minha voz verbal, ela está na voz passiva sintética. Se eu tiver um pronome apassivador, eu tenho uma voz passiva sintética. Vamos olhar aqui. Deu-se muita mercadoria. Quando eu pergunto, deu-se o quê? Você vai e me responde, muita mercadoria. Esse complemento se ligou ao verbo por meio de preposição? Não. Então, aqui é um objeto direto, concorda? Se eu tenho um objeto direto, é porque o meu verbo é transitivo direto. E eu já entendi que toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado da partícula se, é porque aquele verbo ali está na voz passiva sintética. E eu consigo fazer a transposição para a voz passiva analítica. Eu não só preciso observar se aquele se é um pronome apassivador. Pronome apassivador ou partícula apassivadora, é a mesma coisa. Mas eu consigo fazer transposição para a voz passiva analítica. Como ficaria a transposição dessa oração aqui na voz passiva analítica? Ficaria muita mercadoria foi dada. Faz sentido? Faz. A transposição ficou correta? Ficou. Então, aqui, esse se, gente, é pronome apassivador ou partícula apassivadora, que é a prova de que eu estou diante da voz verbal. Voz verbal passiva sintética. Veja se você conseguiu compreender. Então, veja, para que eu tenha voz passiva sintética, eu sempre vou ter pronome apassivador, que é o se, acompanhado de verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto. Guarde isso no coração. E você sempre vai conseguir fazer a transposição. Consegue fazer a transposição. Guarde isso no seu coração, tá bom? Eu disse a vocês que a gente ia ver o se como índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque as bancas, elas costumam fazer essa confusão. O se, quando ele é índice de indeterminação do sujeito, a banca diz que é pronome apassivador, e quando é partícula apassivadora, a banca diz que é índice de indeterminação do sujeito. Então, você já viu que para o se ser partícula apassivadora, tem que acompanhar verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. E você consegue fazer a transposição para a voz passiva analítica. Já o se... Deixa eu mudar aqui a letra, a cor da letra. Já o se, enquanto índice de indeterminação do sujeito, o verbo sempre estará no singular. O verbo sempre estará no singular. Sempre estará acompanhado se. Deixa eu tirar isso aqui.
A partícula se sempre estará acompanhada de verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento. Verbo de ligação. E verbo transitivo indireto. Tenho que decorar com toda certeza, você tem que decorar. Veja que quando o se ele for índice de indeterminação do sujeito, é porque o sujeito ele é indeterminado, ou seja, diferente do que acontece na partícula passivadora, porque na partícula passivadora eu sempre vou ter um sujeito. Olha aqui, ó, um sujeito paciente, ó. O que é que são discutidos? Assuntos difíceis. Eu sempre, ó, aqui, ó, meu sujeito paciente. Eu sempre vou ter um sujeito, diferente do se quando é índice de indeterminação do sujeito, porque eu não vou ter um sujeito determinado, tá bom? Então, veja, quando o se ele acompanhar verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo indireto, ou seja, vier, verbo intransitivo, mais a partícula se. Eita, que letra feia, Deus. Relevem, hoje é o último dia do ano. E, por falar nisso, eu desejo muita paz, muita saúde, muita aprovação para você neste ano vindouro. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua casa, livrando, guardando e protegendo você e os seus de todo o mal, tá bom? Aproveitar o ensejo para desejar os melhores votos. Então, verbo intransitivo, mais se. Verbo. Gente, o que é verbo de ligação? É aquele verbo que ele só tem um único propósito, que é ligar o sujeito ao seu predicativo, ligar o sujeito a uma qualidade. Quando eu digo assim, uma qualidade, estado, condição, Maria está doente. Veja, esse está, ele está na oração porque ele está ligando o sujeito ao seu predicativo, que é o quê? Doente. Então, os verbos de ligação mais utilizados são ser, estar, permanecer, continuar, viver, tornar-se, andar. Andar no sentido de mudança de estado ou permanência de estado, e não no sentido de ação. Quando eu digo assim, Maria anda triste. Maria anda entristecida. Veja, é o modo como Maria está ultimamente. Então, esse verbo andar aí, ele indica continuidade ou mudança de estado. Já quando eu digo assim, eu andei 3 quilômetros. Aí, no caso, esse verbo andar, ele não é verbo de ligação. Por quê? Não está ligando o sujeito a uma característica ou estado. Está indicando ação. Eu pratiquei a ação do verbo andar. Então, o verbo de ligação é aquele que vai ligar o sujeito a algum predicativo. Os mais utilizados são ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, viver, eu já falei, né? Andar. Esses são mais utilizados. Então, quando você tiver um verbo intransitivo mais a partícula se, verbo de ligação mais a partícula se, ou verbo transitivo indireto mais a partícula se. Quando você tiver isso aqui, você vai ter o se como índice. Esse se aqui não vai ser mais pronome apassivador
ou partícula passivadora, mas ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. O verbo sempre estará no singular e você não vai conseguir fazer transposição para a voz passiva analítica. Olha um exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim: vive-se bem em Verdejante. Observe, eu tenho um se aqui. Como é que eu vou saber se esse se, ele indica que a voz está na voz, que o verbo está na voz passiva sintética, ou se ele é índice de indeterminação do sujeito? Eu vou avaliar o verbo. Veja que esse verbo aqui, quando eu digo assim, eu vivo. Quando eu digo eu vivo, eu preciso complementar? Não, gente. Quando eu digo eu vivo, a mensagem já é completa. Eu não preciso complementar nada. Porque o verbo viver, nesse caso, ele indica uma ação. E é uma ação completa. O verbo já traz toda a mensagem. Então, esse verbo viver aqui, ele é um verbo intransitivo. Veja que esse verbo intransitivo, ele está acompanhado da partícula se. Está no singular, terceira pessoa do singular. E para eu comprovar que esse se é índice de indeterminação do sujeito, eu vou agora tentar fazer a transposição para a voz passiva. Analítica, né? Você consegue dizer, em Verdejante é bem vivido. Você acha que faz sentido eu fazer essa transposição? Não faz. Então, veja que aqui não há transposição. Então, quando eu não consigo fazer essa transposição, é porque esse se aqui não é partícula passivadora, mas é índice de indeterminação do sujeito. Conseguiu compreender? Então, veja esse esquema aqui. Oh, Deus. Apanha. Guarde no seu coração, porque toda vez que você tiver um verbo intransitivo acompanhado da partícula se, um verbo de ligação acompanhado da partícula se, ou um verbo transitivo indireto acompanhado da partícula se, ele não estará na voz passiva sintética, tá bom? Mas ele é indicador de índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Nós só teremos a voz passiva sintética quando nós tivermos verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Preste atenção. Verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, ok? Acompanhado da partícula se. E você consegue fazer a transposição para a voz passiva analítica. Já o se, quando acompanha verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo indireto, é porque esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito e você também não vai conseguir fazer a transposição, tá bom? Então, encerramos por aqui. Nossa próxima aula, eu vou explicar um pouco sobre os verbos defectivos, os anômalos, os verbos abundantes e as formas nominais do verbo, tá bom? Até a próxima.